E aí, irmãs e irmãos estudantes, hoje no nosso canal Estudante Papo Reto resolveremos um exercício sobre MRUV, rápido, fácil, prático e sem enrolação. Então, concentração pessoal, se inscreva no canal e dê seu like se gostou. E saibam, vocês são sucesso! Exemplo 2.4 do livro Young e Friedman. Um motociclista se dirige para o leste da cidade de Osasco, SP, e acelera a moto a uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Depois de passar pela placa que indica os limites da cidade, no instante tempo igual a 0 segundos, ele está a 5 metros a leste do sinal, movimentando-se para leste a 15 metros por segundo. Pergunta A. Determine sua posição e velocidade para tempo igual a 2 segundos. Pergunta B. Onde está o motociclista quando sua velocidade é de 25 metros por segundo? Então vamos retirar os dados do problema, analisando a figura dada pelo livro. O exemplo diz que a posição inicial, depois que ele passou o limite da cidade de Osasco, é de 5 metros no tempo de 0 segundos. Sua velocidade é de 15 metros por segundo. Nos diz que ele está acelerando a sua moto com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. A pergunta A quer que a gente ache a distância do motociclista, a sua velocidade no tempo de 2 segundos, onde ele estará no tempo de 2 segundos e qual a sua velocidade. Na pergunta B do exemplo, ele quer saber a sua posição quando ele chegar a 25 metros por segundo com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Então vamos começar as equações no próximo slide. A pergunta A do exemplo quer que a gente determine a posição e a velocidade do motociclista para tempo igual a 2 segundos. Aqui eu trouxe os dados novamente que retiramos do exemplo. Vamos fazer a primeira equação para resolvermos a pergunta A, para descobrirmos a posição do motociclista no tempo de 2 segundos. Vamos usar a fórmula da posição com a aceleração. Vamos colocar então os dados na fórmula. Queremos saber a posição final, que vai ser igual à posição inicial, que foi dada pelo exemplo de 5 metros, mais a velocidade inicial, que foi dada de 15 metros, vezes o tempo que queremos saber, que é de 2 segundos, mais a aceleração, que foi dada, que é de 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 2 segundos ao quadrado, dividido por 2. Vamos começar a resolver a equação. Teremos que a posição final que queremos saber é igual a 5, 15 vezes 2, 30, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, dividido por 2. Posição final igual a 5, mais 3, 16 dividido por 2, 8. Fazendo a soma, 5 mais 30 mais 8, temos que a posição final no tempo de 2 segundos ficou igual a 43 metros. Então, no tempo de 2 segundos, o motociclista atingiu a posição de 43 metros, a 15 metros, com a velocidade de 15 metros por segundo e aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos resolver a segunda equação da pergunta A para descobrirmos sua velocidade nesse tempo e nessa posição. Vamos usar a fórmula da velocidade com a aceleração, que nos diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos colocar os dados na fórmula. Temos que a velocidade final vai ficar igual à velocidade inicial de 15 metros por segundo, que foi dada pelo exemplo, mais a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 2, que queremos descobrir. Então, 4 vezes 2, 8, mais 15, 23.
temos que a velocidade no tempo de 2 segundos e na posição de 43 metros do motociclista vai ser de 23 metros por segundo. Vamos ver na imagem, aqui temos o motociclista no tempo de 2 segundos, descobrimos sua posição de 43 metros e sua velocidade de 23 metros por segundo. No próximo slide, vamos resolver a pergunta de letra B. Pergunta B. Onde está o motociclista quando sua velocidade é de 25 metros por segundo? Aqui eu trouxe novamente os dados que retiramos do exemplo. Vamos fazer a equação para resolvermos a pergunta B, usando a famosa fórmula de Torricelli, que nos dá a velocidade final sem sabermos o tempo. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Vamos colocar os dados na fórmula. Temos a velocidade final, que foi dada pela pergunta, de 25 metros por segundo, que ficará ao quadrado, conforme a fórmula, igual a velocidade inicial, que foi dada pelo exemplo, de 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração de 4, vezes a variação da posição, que é a posição final que queremos saber, menos a posição inicial dada pelo exemplo. Vamos começar a resolver a equação. 25 ao quadrado, basta colocar na calculadora, teremos 625, igual a 15 ao quadrado, que ficará com 225, mais 2 vezes 4, 8. 8 vezes a posição final, 8, menos 8 vezes 5, 40. O que é letra, jogamos para um lado. 8s vai ser igual a menos 8s, igual a 225 menos 40. E esse número, jogamos para o outro lado, invertendo o sinal. Ficará com menos 625. Então, menos 8s vai ficar igual a 225 menos 40, menos 625, será menos 440. Podemos multiplicar a equação por menos 1 para deixá-la positiva. Então, teremos o que está multiplicando de um lado passa dividindo para o outro. Teremos que a posição final vai ser igual a 440 dividido por 8. Resolvendo a divisão, temos que a posição final do motociclista, quando ele atingiu a velocidade de 25 metros por segundo, é de 55 metros. Assim chegamos ao fim da resolução do exemplo. Espero ter ajudado. Valeu! E se liguem na descrição do vídeo.